Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da nossa websérie Entrevistas Especiais. Hoje, recebemos Lucas Correia, o presidente da CFA Society no Brasil. A certificação CFA é uma das mais reconhecidas no mundo na área de finanças. Neste episódio, Lucas conta sobre a importância desse certificado e como a CFA Society atua no Brasil. Confira! Lucas, então conta um pouco pra gente, por favor, sobre o seu histórico de carreira e um pouco da sua função atual e também da sua função no Instituto. Comecei no Itaú BBA como estagiário, no Coração Mineiro comecei lá e aí vim como trainee para São Paulo e depois fui efetivado na parte de sales, fazer estruturação de dívida. No meio do caminho fiz o CFA. Em 2018 eu vou para a INSEAD e aí logo após eu decido empreender. Eu abri um fundo de investimento, acabou com 3 anos exaurido de tanto trabalho. A gente resolveu desmontar o fundo e aí, através de networking, eu tive uma proposta para virar CFO de uma startup. Então foi uma jornada curta ali, de 3 meses. E aí, de novo, através de networking, recebi a proposta de onde eu estou hoje, que é a Domi, é uma empresa do Grupo Prumo, em sociedade com outra empresa familiar chamada Gran. E hoje sou o CFO lá, tem 2 anos e meio, mas eu não só cuido de finanças, como cuido hoje basicamente de todo o administrativo. Hoje minha função é essa dentro da empresa e também tenho um prazer enorme de ser presidente da CFA Society Brasil, né? É o benefício da sociedade, né? Então também é uma coisa que de forma voluntária que eu adoro e invisto bastante no meu tempo. Maravilha, Lucas. E para quem ainda não conhece com profundidade, conta um pouco mais para a gente o que é o CFA e como é que faz para obter a certificação, como que é o processo, né? A gente chama que o CFA é o Gold Standard, né? O padrão ouro de certificação de finanças. Um padrão internacional que eu acho super interessante, né? Então, desde aqui, até se você for para a China, Singapura, você está falando do CFA, você está falando do mesmo CFA. Falando um pouquinho do processo, né? O CFA eles são basicamente 3 etapas, 3 níveis que você tem que fazer. Estimativa hoje que o próprio Instituto dá é que os candidatos bem-sucedidos gastam pelo menos 300 horas de estudo por nível. Um outro aspecto que é importante também é não ser só o conhecimento teórico, né? Então existe uma necessidade de você comprovar pelo menos 4.000 horas de trabalho. Quando você faz o aplicativo para virar charter holder, você tem que colocar lá de onde você trabalhou, qual que era a sua função e você também tem que ser referenciado por mais 2 outros charter holders. É basicamente um PhD em finanças, mas é um PhD que ele não é só teórico, né? Valoriza muito também que você esteja na prática do dia a dia. Muito bacana. E, inclusive, é importante ressaltar que a gente gosta muito, a gente admira muito o CFA aqui, não só nós como Assets, mas o mercado de trabalho reconhece como uma baita certificação, né? E aí, olhando para a sua trajetória e sua experiência, como foi a preparação para conquistar a certificação e quais foram os principais aprendizados dessa jornada? Eu digo que um aprendizado grande para mim foi essa questão de manter um ritmo constante de estudo. Não é aquela coisa de você pegar na noite anterior à faculdade, né? Que a gente pega na noite anterior, estuda ali, pega uns resumos dos amigos e faz, né? Não adianta nisso, né? Então, essa foi uma parte importante do meu aprendizado e resiliência, né? Porque você, de fato, abrir mão de muita coisa, né? De ficar abrir mão de família, abrir mão de amigos, tempo para passar com a minha esposa, porque eu sabia que aquilo ali em algum momento ia trazer benefício, né? E você ter essa disciplina, esse foco, foi algo importante ali na preparação, né? Então é uma coisa que eu sempre dou dica hoje para as pessoas, é pegar férias mesmo para estudar. Então, no último nível, quando eu falei, cara, agora vai ou vai, assim, eu peguei uma semana de férias para ficar 8 a 10 horas por dia sentado, estudando, me preparando para fazer a prova. O nível 2 e 3 só tinha uma vez por ano. Então, se você falhava, você tinha que esperar um ano para voltar a fazer de novo. Agora, você comentou muito do esforço, do ter que abrir mão, né? E cada escolha é uma renúncia. Mas vamos falar das coisas boas dessa renúncia, né? Dos principais diferenciais competitivos, na tua opinião, que essa certificação te proporciona e proporciona aos profissionais de finanças e também de que forma esse investimento de tempo, né? Tempo e dedicação, como ele gera valor para a carreira no longo prazo. Primeiro que eu comentei aqui é uma certificação global, né? Assim, então, qualquer lugar do mundo que você vai, você falar CFA, as pessoas tendem a conhecer, né? Acho que um segundo, e aí é curioso, mas foi uma das grandes motivações minhas para fazer o CFA, porque eu era de sales, por mais que eu tinha que conhecer aspectos técnicos, a tecnicidade ele tinha um peso um pouquinho menor do que um cara que é de crédito, que tem que entender muito ali para aprovar um crédito para a empresa, né? Mas eu via o CFA como uma forma de sinalização. Quando eu conheço alguém que é charter holder, eu já sei algumas coisas dessa pessoa.
sei que essa pessoa é disciplinada, que ela tem uma capacidade mínima de QI e se ela quiser, ela vai correr atrás e vai aprender, e que ela tem um inglês bem razoável. Então eu não preciso testar, eu não preciso nada, porque o CFA, por ter passado por todo esse processo, já me sinaliza isso. E acho que por fim, isso tudo acaba derivando que os charter holders tendem a ser pessoas bem-sucedidas. Naturalmente, você está num grupo muito seleto ali de pessoas. Você está ali convivendo com um networking muito bem qualificado e que te traz inputs também, né? Então, toda vez que você vai ali num evento da Society, cara, você está convivendo com gente que vai ser relevante, vai te trazer conversas profundas, né? Então, é um self-learning ali grande também, né? Então, acho que por fim, a gente tem, dentro da Society, a gente tem muitas iniciativas aqui que só quem tem acesso é quem virou charter holder, né? Então, acho que também são coisas que ajudam nesse desenvolvimento aí profissional. E você falou aqui em off que são mais ou menos 1.700 profissionais que possuem a certificação completa, né? E você também falou que é uma certificação global. A gente queria entender um pouco de você como o caráter internacional da certificação contribui para aproximar esses 1.700 profissionais brasileiros, né, às melhores práticas globais do mercado. Acho que essa é uma coisa bacana, né? Assim, a gente está falando de 1.700 no Brasil, são 200 mil globais, né? Então você está numa rede de novo que, apesar de hoje ainda não ser igual ao MBA, de sentir esse alumni nessa proximidade, mas tem muito, né? Então vou dar um exemplo claro aqui para vocês do que aconteceu recentemente, né? Tinha pessoa que morava em Londres, estava mudando para aqui para o Brasil e começou a fazer esse contato com charter holders, né? Para ajudar nessa transição. E, o cara se deu super bem e, através disso, abriu diversas portas aqui. Esse é um lado dessa empatia, né? De que, cara, você passou por o mesmo que eu. Então, mais que eu não te conheça, eu sei que você vai se dar ser bem sucedido, né? Mas acho que não só isso, uma coisa importante aí do ponto de vista técnico, é que é uma prova que ela sempre está se atualizando. Estatisticamente, a cada ano, 5% da prova ela é atualizada para trazer novos conceitos. Por que disso? Porque o mundo está mudando. Tem novidades, então, sei lá, 5, 6 anos atrás, talvez a gente não estaria falando nada de cripto, hoje se fala de cripto, né? Assim, a gente está falando agora de inteligência artificial. Então, isso são inputs, né, que ajudam a ir atualizando a prova, e não só a prova, mas como também tem uma demanda muito grande para os charter holders que a gente chama de continuing education, né, de educação continuada. Então, você todo ano tem que atestar que você está se atualizando, que você está estudando, né, que você está lendo tudo que é produzido. A gente queria entender como que a tua experiência na área financeira contribui no seu dia a dia e como você lidera, né, e toma as decisões estratégicas. Uma você já até comentou, que é o de se atualizar e deixar as coisas acontecerem. Mas como é que é o dia a dia colocando outro chapéu, né, o chapéu de presidente da CFA? É uma responsabilidade muito grande, né, porque a gente tem uma missão que é liderar a profissão de investimento no Brasil nos maiores padrões de ética e de conhecimento, né, assim, para o benefício da sociedade. Quando eu penso isso, essa responsabilidade que a gente tem aqui, né, de levar o mercado financeiro para ele ser mais simétrico, para ele beneficiar todos nós, né, que estamos aqui. Estrategicamente se divide lá em diferentes caixinhas, né, tem 3 grandes caixinhas, né, então a gente tem uma área que a gente chama de advocacy, que a gente está ali, por exemplo, respondendo consultas públicas da CVM, né? Então ela põe algum termo ali para consulta pública, a gente vai e responde com as nossas visões. E acho que um segundo, que é onde que nossos membros vêm bastante, são eventos que têm temas importantes para o desenvolvimento de cada um. Então vou dar um exemplo aqui. Outubro do ano passado a gente trouxe hoje o que é um cara que é uma das maiores referências de finanças comportamentais. Ele era um cara para ser prêmio Nobel, assim, igual o Daniel Kahneman. Não sei se vocês já ouviram falar, né, do rápido e devagar, né? No meu dia a dia, vestindo meu chapéu aí, esse é um pouco do push que eu dou para as coisas irem no caminho correto. Aí. Muito bom, Lucas. Obrigado pelos insights aqui. A Assets, e assim o mercado de trabalho como um todo reconhece muito o CFA como best of class, né? Realmente um golden star ali. E a gente torce para que vocês cada vez mais cresçam, né? Tenham mais charter holders por aqui e que vocês contem com a gente também porque vocês precisarem nessa nossa parceria. Obrigado aí pelo convite também, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre estou à disposição para quem tiver interesse, querer conhecer mais. Eu invisto muito do meu tempo nisso, né? Para ajudar as pessoas, porque eu acho que de fato, pensando em carreira, eu acho que é onde você pode dar um salto quântico ali na carreira, né? Muito bom, Lucas. Faço as palavras do Fê as minhas. E muito obrigado também a você que esteve conosco até aqui. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhá-lo com a sua rede. Até a próxima.